Saudações, Leandro Zen, programa Cultura Zen, ao vivo pela rádio A Voz FM de Carlos Barbosa para o mundo que há em cada um de nós. Também pelo Facebook do Leandro Zen, também pelo YouTube, postaremos. E agora no Spotify também, em formato de podcast. Aproveita se você está aí no podcast do Spotify e também curta as músicas do Leandro Zen, que estão todas disponíveis em todos os streamings. Está saindo um disco novo, logo não, está começando a ser produzido agora, novo disco do Leandro Zen. Cultura Zen, este programa, é uma forma de compartilhar com vocês a minha paixão por esses assuntos de sabedoria antiga, autoconhecimento, essas coisas, né? Não só em forma de música, mas também num projeto bastante abrangente, que em breve a gente vai ter livros gratuitos para serem distribuídos, livros digitais, né? Os famosos e-books para todas as idades, cursos mais aprofundados também de cultura Zen. É uma coisa bastante ampla, porque esse é meu trabalho. E falando em trabalho, bom dia pessoal, hoje estamos mais cedo porque é o dia do trabalho. Vocês lembram o que é trabalho? E algumas pessoas não pararam de trabalhar, né, nesse tempo todo e muitas não queriam ter parado também. O lado ruim, a gente já sabe, né? Todo mundo está falando. Não estão nos deixando trabalhar. E quando deixam trabalhar, não é que vem um imposto e suga tudo, que nem se fosse um sanguessuga, e o dinheiro a gente não sabe, aliás, a gente sabe para onde vai, então é complicado, né? Por isso, justamente por isso, que o Cultura Zen é importante, a Cultura Zen é importante, porque na hora de reverter esse jogo e tirar esses sanguessugas que sugam o nosso suor, nós precisamos fazer com que esse sentimento de raiva e injustiça, um sentimento tão aflorado, né, hoje em dia, nas redes aí, todo mundo com o seu ponto de vista, no fundo é um sentimento geral de raiva e injustiça, engasgado, entalado na nossa garganta. Então a gente precisa fazer com que esses sentimentos eles não se transformem em pensamentos vãos que nos dividem, que nos separam. A gente precisa fazer com que essa energia nos traga inteligência, nos traga concentração e principalmente responsabilidade, porque liberdade é responsabilidade. E o trabalho interior, esse de transformar esses sentimentos ruins, entre aspas, em sentimentos bons, esse trabalho interior de adquirir sabedoria, de adquirir uma visão independente, de adquirir responsabilidade e liberdade, que são duas coisas que andam juntas. Esse é o maior e único trabalho da vida. É desse trabalho que depende toda a mudança social que a gente tanto quer. De outra forma, a gente vai continuar sendo explorado pelos sanguessugas invisíveis e visíveis que andam por aí. A forma da gente ser escravizado por eles, explorados por eles, pode parecer óbvia, mas não é tão óbvio assim. É um truque muito mais ardiloso do que parece. Vai muito além da política, não. Tem a ver com nossa psicologia. Esse é o Cultura Zen, é uns papos muito estranhos. Quem tá ligado, tá ligado. Eu sempre assisto Nascer do Sol. Eu nasço junto com ele. É bom. Parece que você está rejuvenescendo
junto com a natureza. E, porém, a noite também tem aquela coisa. Então, a natureza é incrível, a existência é uma coisa que, se você se deixasse envolver por ela, fazer parte da existência, você vai se sentir em casa. Me lembrei agora de um fator que as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito temerosas e se dizem muito religiosas. Não são. Não são. A religiosidade, a espiritualidade te faz se sentir em casa, tranquilo, zen. A ansiedade não é religiosa. Você sofre desse problema, você tem que... Não tem problema sofrer de problemas, mas preste atenção nisso. Talvez você esteja procurando a paz num lugar onde ela não exista. Retorne para si. O Cultura Zen, assim como outros programas de outros homens, de outras mulheres, estão aí para nos ajudar Eles empurram a gente para dentro, na verdade. Quem se ajuda somos nós mesmos, né? Mas aqui em Carlos Barbosa, falando em trabalho, o tema de hoje é trabalho, a essência do Cultura Zen, que a gente gosta de dar um pulo mais para dentro das coisas, não ficar na superficialidade dos pensamentos. Sim, a gente tem outras dimensões, além dos pensamentos. Os pensamentos nos prejudicam mais do que ajudam. Aqui em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, na região dos Vinhedos, para quem está nos ouvindo de outros lugares do país e do mundo, aí pelo Spotify, a gente aprendeu com os imigrantes europeus a força do trabalho, a importância de sermos úteis para o nosso próximo, a criar riqueza, a desenvolver as coisas com muita honra. E a gente aprendeu também, com os imigrantes, as festas, as comidas, as bebidas, as danças, a alegria. Porque a vida tem disso também, senão a gente vai pirar. Se bem que tem gente que esqueceu completamente da diversão, das coisas, e ficou pirada no trabalho, aí também não dá, né? Mas a vida é uma loucura aí. Eu me lembrei de um fato aí, agora, há pouco tempo, abriram as bodegas, né? Abriram as bodegas, a alegria da galera, daí o senhorzinho foi pra lá, foi, bodega, né? Conversar com os amigos, né? Relembrar os velhos tempos. E tomou um pouquinho demais, voltou pra casa, meio naquele estado equilibrista. Fui querer colocar a chave na fechadura do portão, não conseguia, né? Nisso o brigadiano já estava de olho, né? Foi acompanhando, né? Daí quando chegou na frente do senhor, disse: com licença, senhor, posso lhe ajudar? Sim, você segura o portão para mim. Que ele não está parando. A piada faz parte da vida. A seriedade transforma tudo numa coisa muito pesada, um fardo muito pesado. A gente tem que ser criativo com as coisas da vida e também com o trabalho. O trabalho atende às necessidades humanas, necessidade de comer, necessidade de viver, de morar, né? De se vestir, de banhar-se. São necessidades básicas. Essas necessidades têm sido exploradas há muito tempo e também foram exploradas na parte dos imigrantes. Ou você acha que tudo era bonito? Chegaram aqui, tinha tudo que prometeram para eles? Não, claro que não. Alguém levou a grana e deixou o mínimo possível para os caras começarem o seu trabalho, muito ínfimo daquilo que prometeram, e as coisas continuam sendo assim, né? Por conta desses exploradores, eles fazem sempre a mesma coisa. Mas assim, gente boa, esse agir impulsivamente também faz parte da escravidão da nossa mente. A gente tem que
entender, a gente tem que sentir o clima do contexto da coisa que está acontecendo. E não, eu não estou falando em revolução. É uma observação muito medíocre dizer que o rico explora o pobre. Isso existe? Existe. Mas tem muito mais coisas, ok? Você sabia? Você nunca pensou nisso? O pobre também explora o rico. Vamos sentir o que eu estou dizendo. A exploração é uma tendência da mente humana. Seja qual for a sua condição, você vai agir de forma a se aproveitar da situação. Isso tem a ver com ego. Isso tem a ver com psicologia. Isso tem a ver com as sombras do inconsciente, com complexos de inferioridade. Isso tem a ver com falta de cultura zen, com falta de trabalhar o interior, com falta de adquirir sabedoria. Você vai usar todas as suas condições de vida para tirar alguma forma de proveito. Dependendo de onde você estiver, o jogo vai ser diferente, as peças vão ser diferentes, mas a sua mente tem uma grande tendência de fazer isso. Assim sendo, nós temos então a necessidade básica de trabalhar para nos manter a vida e temos também o instinto de exploração dentro de nós. Juntando isso, essas duas coisas profundas, desenvolveu-se a nossa sociedade e desenvolveu-se a política. Agora, se os governos deixassem as pessoas em paz para seguirem as suas vidas, seria muito mais simples de governar. Acontece que eles querem atenção, porque o poder quer muita atenção. Então, sim, o ego dos ricos e poderosos existe sim, mas ele precisa se alimentar do ego dos ainda não ricos e dos ainda não poderosos, chamados pobres. Esse é o jogo da própria democracia. A democracia existe, ela tem um lado obscuro, porque o ego quer sempre o poder, e a democracia é a forma de governo que traz a esperança de que você também pode chegar ao poder. Então ela brinca muito com o ego. Mas aí é um papo para outras culturas zens. A política que promove, presta atenção, a política que promove o não trabalho, a não contribuição do indivíduo em forma de produtividade útil, está instigando também o ego dessas pessoas que vão se aproveitar desta política, a política de não trabalho e de não contribuição. Mas no fundo tudo isso tem a ver com sentimentos, nunca pensamentos. Sentimentos, coisas mais fundas, inveja, ódio, pura inconsciência. Teixeirinha é um mito. O cara é empreendedor artístico, praticamente um mestre, né? No tempo que não tinha internet, não tinha nada, ele faz, cara, é conhecido o Brasil inteiro aí, né, cara? Um exemplo de empreendedor artístico. Eu gosto muito de empreendedorismo artístico, eu não gosto desse papo de ficar muito escorado no sistema dos sanguessugas, ok? Embora eu reconheça a utilidade do processo, eu também reconheço muito mais a utilidade de sermos livres indivíduos e adquirirmos inteligência e manha para a vida nas ruas ali fora. Tipo, empreender mesmo. A vida é empreender em todos os sentidos. Também queria mandar um abraço aqui pro Felipe, para Leonice, para Laís e pro Noctívago.
estão sempre aí nos acompanhando, o Cultura Zen, os papos mais além, e para dar um desfecho final na história sinistra dos sanguessugas que exploram o trabalhador. Nós não somos robôs, ok? Nós não somos robôs. Isso não se resolve mecanicamente. Nós não podemos ignorar completamente a mente humana, os sentimentos, as angústias. A gente não pode ignorar a nossa própria ambição. São coisinhas sinistras que existem ali dentro. Então, houve um sistema político na história que quis resolver tudo isso de forma muito materialista. Simplesmente distribuir as coisas para todo mundo, só que nós não somos robôs e acabamos nos matando. Gente, a exploração, antes de tudo, ela se alimenta da falta de espiritualidade madura, de espiritualidade responsável. O que eu quero dizer com espiritualidade? Coisas invisíveis. Tudo que é espiritual é invisível. Não estou falando de anjos no céu e essas coisinhas e flores coloridas, psicodélicas. Não, eu estou falando de ciência interior. Estou falando de coisas que mantêm esse universo visível. São coisas invisíveis. Elas estão aí. Ou não estão aí. É uma coisa muito estranha. A fala, o idioma, confunde muito quando a gente fala dessas coisas. A falta de autoconhecimento e autodisciplina, esse é o problema. Não é um problema político. O universo político, ele não vai resolver coisas que são humanas, que são sentimentais, coisas que são espirituais, coisas que são a base da nossa existência aqui. Culpar os outros também é explorar os outros, também é ser violento. E é uma forma de fugir da nossa própria responsabilidade. Responsabilidade que cada um de nós tem de criarmos riqueza de vida, produzir arte, ciência, produzir inteligência, produzir bom humor, produzir inteligência, produzir consciência para esse mundo. A gente precisa fazer isso 24 horas por dia, junto com o nascer do sol, junto com a dança da lua. A gente tem que viver 24 horas na riqueza absoluta que é essa vida. E parar de se fazer de vítima, para não sermos explorados pelo nosso próprio inconsciente, porque a política é reflexo do nosso inconsciente. A sociedade tão feinha, ela é reflexo de todas essas coisas sinistras que existem dentro de nós. É inacreditável, eu acho até engraçado, que as pessoas tenham medo, e isso é um medo real, é o medo de matéria de jornal. As pessoas têm medo que os robôs das empresas, sabe aqueles carinhas engraçados, elas têm medo que eles tomem seus lugares nas indústrias e tirem os empregos. Isso é porque as pessoas ainda não sabem quem elas são. Porque não tem cabimento. Por que você quer trabalhar? Ah, porque um dia eu quero me aposentar. Ah, porque um dia eu quero ficar só de boa. Então deixa as máquinas trabalharem para você. A tecnologia existe para isso. É claro que eu entendo todos os outros fatores que você com certeza deve estar xingando aí em pensamento agora, né? Toda a minha arte, todos os meus produtos provém de um investidor, eu mesmo. O que eu quero que você entenda, além desses pensamentos, além desses bruscos impactos na sua pele egóica, eu quero que você vá um pouco mais a fundo e entenda de onde vem, aonde está instalado dentro de você o arquivo viral, o arquivo de vírus
muito pior que o corona, coitado, o corona. Ele tem direito à existência, como todos. Um arquivo muito mais perigoso que já está instalado na sua cabeça, que te faz ficar com tanto medo. Isso é sério. Tem que ir lá, encontrar o cara, levar um papo cabeça com ele e fazer ele se transformar em alguma coisa útil e prazerosa para a sua vida. Você vai ficar o tempo todo com medo de tudo que acontece? Vai ser fácil explorar você. Porque o medo é que te põe na palma da mão das pessoas que não conhecem porcaria nenhuma de espiritualidade, portanto não podem ajudar a humanidade nenhuma vírgula. Eles só falam que ajudam, só falam que têm poder. Eles não têm poder. O poder deles é a ciência, é a arte que eles financiam. Porque o botão da bomba H está embaixo da mesa deles. E qualquer coisinha de ruim que fizerem para mim, eu explodo tudo. Puf! Gente, o humor ajuda a desinstalar o medo. Há um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem. Cuidado. Aqui é cultura zen. Aqui nada é o que parece, tá? O trabalho dignifica o homem. Cuidado, meu amigo, minha amiga, jovem, mais velho. O trabalho em si, como eu já disse, é apenas um exercício que a gente precisa e que é gostoso de fazer, porque a gente tem energia, né? A gente come e dorme, então a gente tem energia sobrando. Então o trabalho é bom sim. Mas ele serve para nutrir o nosso corpo, as nossas vestimentas e aquela coisa toda. Nos manter a base material da nossa vida, mas ele não traz dignidade. A dignidade é mais fundo que isso. Justamente por te fazerem prender nessa ideia de que você é simplesmente matéria, é que eles exploram você. A dignidade é consciência. A dignidade é inteligência interior. Dignidade é ser livre, é ser criativo, é ser saudável, mentalmente saudável. Trabalhar só o necessário e ficar livre de frustrações. Dignidade é se conhecer. E quem se conhece, se governa e vive feliz aqui e agora e não espera a aposentadoria. A política é uma técnica inconsciente que a gente criou para jamais adquirirmos a cultura zen. A cultura zen trabalha o interior. Mas a gente está sentindo que o momento está cada vez mais te obrigando a olhar para dentro, né? Todos os profissionais da área das terapias, todos os artistas de verdade, estão sentindo, todos vocês, meus amigos, todos vocês sentem no fundo do coração que está chegando uma coisa. Locatelli, prepara o som. Prepara o som. Está chegando. Eu sinto um anúncio das trombetas dos anjos e dos guardiões. Só que nós vamos ouvir esse anúncio na voz de um ícone da música brasileira, Alceu Valença. Anunciação. Até a próxima, pessoal.